Paz do Senhor, gente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, né? Nós vamos estar aqui reunidos. Gostaria de convidar todos vocês a entrar nessa jornada comigo. A entrar nessa jornada de querer aprender mais, de querer mergulhar mais nas coisas do Senhor, sabe? Porque não existe vida cristã sem palavra, jejum e oração. Então, se você fala que é crente, não ora, não jejum e não lê a palavra, você é igual o católico não praticante. Você não sabe a palavra. Você não conhece a palavra do seu Deus. Você não fala com ele através da oração. Você não jejua, ao menos tentando fazer o esforço para matar a sua carne, para fazer com que todas as coisas que foram liberadas pela palavra do Senhor, elas possam chegar até você. Então você não ora, você não jejua, você não consagra a sua vida. Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se não tem processo de santificação, a gente precisa rever. O que está faltando para a gente iniciar isso? Então, vamos iniciar a nossa leitura hoje da palavra. E assim como eu aprendi, é sempre bom a gente iniciar a leitura da palavra com uma oração. Por quê? Quem inspirou a Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo. E é o mesmo que está presente na nossa vida e ele revela as escrituras para a gente. Ele nos ajuda a entender e a compreender. Então eu gostaria de convidar vocês agora neste momento a fazer uma breve oração apenas para que a gente venha pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele nos acompanhe nessa jornada de busca e aprendizado pela palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da Tua santa e gloriosa presença, Pai. Nós queremos Te exaltar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Espírito Santo, que o Senhor possa se fazer presente neste momento, Senhor, na vida de cada um, o qual está querendo, Senhor, aprender mais de Ti, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações e que nós venhamos aprender todas as coisas e não só aprender, não apenas serem ouvintes, mas também praticantes, Senhor, da Tua palavra e de tudo aquilo que a gente aprende, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 3, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou assim para a mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E a mulher respondeu o seguinte para a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente? Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher ela ouviu, ela viu que a árvore parecia agradável e desejável para dela obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu também. Então vamos lá. Satanás, que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, a antiga serpente, chamada de diabo e Satanás. Então a gente sabe aqui, entende, que quando se fala a respeito da serpente, está falando do inimigo das nossas almas. A gente vai ver aqui que em nenhum momento ele pegou do fruto e deu na mão de Eva. Ele não enfiou na boca dela em momento nenhum. Mas ele começou com uma pergunta: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim? E Eva responde: não, peraí, você está entendendo errado. Não é assim. Deixa eu tentar explicar.
Ele disse que nós podemos comer livremente de todas as árvores que estão no meio do jardim. Só que daquela que está lá no meio, a gente não pode nem comer e nem tocar, porque nós vamos morrer. Só que a gente vai ver aqui que Eva ela acrescentou uma coisa que Deus ele não falou. Porque Deus ele não falou nada sobre tocar no fruto. Ele falou sobre comer. Então ela numa intensidade, ela falou assim, não posso nem tocar, porque aquilo vai despertar alguma coisa em mim. Então ela vai e acrescenta isso. Então ele disse, não, tá tudo bem. Você pode comer. Vocês não morrerão. Pelo contrário, vocês serão como Deus. E aqui, eu sei que a Bíblia ela fala sobre isso. O diabo ele é o pai da mentira. Só que neste momento aqui específico, ele falou a verdade. De maneira maliciosa e maldosa. Mas ele falou a verdade. Porque Deus falou o quê? Olha só o que o próprio Deus falou. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E não se deve, pois, permitir que ele tome também da árvore do fruto da vida e coma e viva para sempre. Então a gente entende aqui que ele falou a verdade, mas de maneira falaciosa, de maneira maldosa. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que usam passagens, que usam aquilo que Deus sabe, que usam da palavra de Deus para criarem heresias e despertam o desejo nos nossos corações. Mas nós podemos acusar o diabo de tudo, de todas as coisas. Mas do pecado que eu e você cometemos, somos nós que vamos dar conta. Ele vai oferecer para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual e regra de fé. A palavra já diz aquilo que a gente pode e o que a gente não pode. Mas o mundo, ao tempo todo, ele tá lá falando assim, não, Deus falou para você não adulterar? Não tem problema. Se você ama aquela pessoa, não tem problema nenhum. A Bíblia vem falando pra gente não fornicar. Mas o mundo tá o tempo todo falando, se ele é o amor da sua vida, não tem problema. No final das contas, quem vai pagar por aquilo que o mundo influenciou você ou eu a fazer, sou eu e é você. Porque a responsabilidade de tomar, estender a mão, de arrancar o fruto, de comer, é minha e é sua. O diabo ele pode influenciar, porque ele é o tentador. Ele faz isso. O ministério dele é roubar, matar e destruir, e ele usa todas as armas que ele tem para tentar nos enganar e nos perverter. Mas no final da conta, quem vai dar conta do que você fez é você. Porque vamos lá, Novo Testamento, Ananias e Safira. O que Pedro pergunta? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? No final, quem morreu? Ananias, juntamente com a sua esposa Safira. Satanás ele vai falar, ele vai encher o coração. Mas quem vai deixar aquilo despertar e florescer somos nós. É uma decisão. E hoje eu te convido, eu te faço o convite de pedir para que você se permaneça fiel. Para que você escolha. Escolha hoje. Ontem a gente falou sobre escolha, né? E hoje, novamente, é decisão. Jesus é decisão. Aquele que quer seguir após mim, quer decidir seguir. Então, toma sua cruz a cada dia e segue-me. Porque o diabo ele não vai parar de te oferecer o pecado. Ele não vai parar de te oferecer os frutos do mundo. É você que tem que recusar. Eva comeu e deu também ao seu esposo, que também não negou. Decidiu comer juntamente com ela. Então, que a gente venha hoje entender que no final das contas,
muitas pessoas serão condenadas ao inferno pelo pecado que o diabo fez elas cometerem. Mas elas cometeram porque elas quiseram. Elas tinham a opção de dizer não. Assim como diz aquela música do Thales Roberto. Todo dia o pecado vem e ele me chama. Todo dia as propostas vêm. Mas aí que entra a nossa escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que nós não venhamos ser como Eva, como Adão, como Ananias, como Safira. Não. Que nós não venhamos ser como eles. Porque eles tomaram decisões erradas. Então, vamos aprender com o erro das pessoas. Não dá certo, gente. O salário do pecado é a morte. E o pecado ele já não vem, ele não se apresenta como morte. Ele se fantasia como uma alegria. Mas o final desse caminho é morte. É tristeza e é dor. Então escolha hoje a vida. Escolha Jesus. Renuncie o pecado e ame ao Senhor. Ainda que o diabo vier te oferecer do fruto do pecado, eu te convido a não sentar nesta mesa com o inimigo das nossas almas. Porque ele não é o nosso amigo. Ele vai te oferecer, você vai comer, e depois é ele mesmo que vai diante de Deus pedir para tocar em você, para te ferir, para te matar. Ele vai acusar você diante de Deus. E quando ele chega lá diante de Deus, o que é que ele tem para falar a respeito de nós? Porque o mundo espiritual conhece as nossas vidas. Deus conhece a nossa vida, mas o diabo também. Quando a gente está pecando, Deus está vendo e se entristecendo. O diabo também está vendo, mas ele está se alegrando com a sua derrota. Entende isso? E ele vai te acusar. É isso que ele faz. Ele é o nosso acusador. E sabe por que isso? Porque ele já tem a sentença dele, ele já foi condenado, ele não tem mais jeito. Tem que falar assim, mas e se ele se arrepender? A Bíblia já traz a sentença e a condenação dele. Lago de fogo. O inferno foi criado para diz a palavra do Senhor, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi para os seres humanos. Mas ele não queria ir para lá sozinho. E ainda hoje, ele engana muitos, para assim serem condenados juntamente com ele para aquele lugar horrível. Abandone o seu pecado hoje. Escolha servir o Senhor de todo o coração hoje. Decida perdoar hoje. Decida amar hoje. Decida viver uma vida reta diante dos olhos de Deus. Assim como Paulo disse, com todas as nossas forças, vamos todos os dias lutar para que a gente seja irrepreensíveis, para que ninguém tenha nada contra nós. Nem no mundo natural, nem no mundo espiritual. E que o Senhor nos abençoe e que nos conceda a paz todos os dias. Em nome de Jesus.